Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje é um vídeo bem especial, por causa da data em específico, então de algum jeito ele é uma reflexão, mas uma reflexão até que eu poderia dizer temporal. Mas essa reflexão temporal não tem a ver necessariamente com esse tempo que a gente está vivendo, somente. Mas ao longo desses últimos 2000 anos. Então, a Páscoa, o que é a Páscoa para você? Será que a Páscoa necessariamente é só esse ovinho de chocolate que você tanto fica feliz em dar como em receber, como se fosse um novo Natal? São duas épocas, né? Especificamente, você tem a Páscoa e você tem o Natal, onde de algum jeito você presenteia, né? E aí eu queria saber se na tua cabeça, de fato, a Páscoa representa esse momento. Foi assim que surgiu? Não, porque quando você vê hoje as pessoas estão confusas, né? Eu vejo, você abre nas mídias sociais, né? Principalmente essas aí mais instantâneas, que cada vez têm ficado mais instantâneas, e as pessoas vão lá e compartilham seus ovos de Páscoa. Muitas vezes aquela pessoa ela não tem nem condição de, sei lá, de se manter ao longo do mês, mas ela consegue comprar um ovo de R$ 200. E aí você vê, cara, que falta de proporção, né? E será que a Páscoa de fato é isso? O que é a Páscoa para você? Será que você entende que para resistir esse símbolo da Páscoa, necessariamente existiu um evento real? E será que esse evento real não foi ressignificado? Porque hoje eu observo que a Páscoa, de algum jeito, ela se tornou algo que ela não era, né? Então o que é a Páscoa para você? Será que a Páscoa realmente está representada apenas em um ovo de chocolate? O que o ovo de chocolate tem a ver com sangue? Você poderia me falar? Será que você consegue pensar nisso? Será que você entende que não é só no Ocidente em si, mas existe um corpo de pessoas, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas ao longo do tempo que observaram que nesse momento em específico existiu algo relacionado ao sangue? E é sangue de quem, né? Porque muitas vezes aqui, não sei se você sabe, quando você fala o nome desse homem que de algum jeito passou aqui em terra, muitas vezes a gente é censurado. Engraçado, né? Ai, ai. Existem lugares hoje que as pessoas elas não podem mais representar a paixão de Cristo, seja teatralmente, porque é muito violento. Essa imagem que durou mais de 2000 anos e que dura mais de 2000 anos e persiste, tem a ver com justamente o sacrifício de alguém. Esse sacrifício de alguém que veio para nos mostrar a única forma de encontrar o Pai. Aí você, não, Nick, nada a ver, porque existem diversas como cosmovisões, existem diversas formas de você acreditar nesse Deus. E fato, é verdade, eu concordo, eu não discordo. A cosmovisão, ou seja, a forma como você entende todo esse conjunto de coisas que estão ao seu entorno, elas já existem há muito tempo. Mas, se você possui uma cosmovisão que não vazia, que não ateia, de fato você compreende que existe um mundo sobrenatural, ou seja, se você está aqui, você existe um natural, existem essas coisas que de algum jeito apresentam um certo padrão, uma certa norma, e aí aquelas coisas sobrenaturais que vieram ao longo do tempo e que foram observadas e testadas, experimentadas, parte delas, por certos indivíduos e nem sempre compartilhado para todos, cara, isso já existe há muito tempo. Então essas cosmovisões em si, elas estão erradas? Não. Mas entenda o seguinte, todas as cosmovisões que em geral antecedem o homem, de algum jeito não falam sobre o ato de salvar. Não existe isso. Geralmente existe esse contato com um mundo metafísico, onde por vezes, a depender do conhecimento que você possui, ou que estão lhe transmitidos através de tradições faladas, e isso aconteceu muito mais no passado do que hoje, você observa que esse mundo sobrenatural ele era conhecido por determinados grupos, só que estava relacionado ao desenvolvimento metafísico. Ou seja, se eu aqui existo, mas existe esse mundo visível, fora disso existe um mundo invisível, como que eu me relaciono com esse mundo invisível, sabendo que todo esse conjunto existe, tanto físico e metafísico, ou seja, essa parte transcendente. E aí, é lógico, existiram essas diversas cosmovisões, mas, em determinado momento, esse que foi o criador disso tudo, que aí, a depender da cosmovisão que você possui, vai ter um determinado nome. Mas esse indivíduo, eu não posso falar indivíduo, mas esse ser, que é o Criador, ele envia alguém
para lhe comunicar algo que seria extra de toda essa cultura que existe no mundo. E ele não vem à toa. Porque imagina que, sobre essas circunstâncias da sua existência, você possui uma certa liberdade nesse mundo no qual você está inserido. E aí você possui similaridades, então existem pessoas similares em função daquelas culturas do qual elas possuíam. E possuem. Só que existia um povo que achava que era um pouco diferente. E esse povo de algum jeito crucificou o próprio Jesus. E eles falaram que todos seriam seus escravos. Todas as nações seriam seus escravos. Então quando começa a ter esse comportamento, o Criador, que é único, não é a nível politeísta como outras culturas acreditaram ao longo do tempo, porque você não observa isso no padrão da natureza. É engraçado, né? Quando as pessoas demonstram esse caráter politeísta, ou seja, de vários deuses nessas culturas, ali era compreensível porque você estava num sistema um pouco arcaico, sem muitas respostas. As respostas foram sendo dadas ao longo do tempo de acordo com a investigação de cada indivíduo, não de cada instituição. E aí quando você observa isso, quando você consegue observar o seu entorno e ver que existe um padrão único para cada uma das coisas que existem, e por isso você reconhece: uma jaca sai de uma jaqueira, uma mulher se me pare um outro ser humano, não pare um elefante. Quando você observa esses padrões, você identifica que não existe uma desordem, existe uma ordem. E se existissem diversos tipos de ordem, logo existiriam diversos deuses. Porque um provavelmente estaria conflitando com o outro em função dos seus poderes, um ser mais poderoso do que o outro. E a gente vê isso muito nessas conversas dos gregos, nessas conversas que acontecem em outras culturas, um deus mais poderoso do que outro, essa briga. Tudo relacionado à organização, porque no fundo a ordem é somente uma. As coisas naturais que a gente observa, as coisas que o Criador fez, só tem um padrão. Logo, isso indica um único Criador. E não criadores que sejam conflitantes. Então, a partir do monoteísmo, que é trazido exclusivamente por Jesus Cristo, não existe fé judaico-cristã. Se falaram isso para você, você acreditou, você caiu numa mentirinha. Aconselho você a observar, estudar a história disso que você chama de Bíblia e entender que Bíblia é diferente de Escritura. Esse conjunto de livros, que seria a Bíblia, tal como nos apresentam hoje nessas determinadas instituições, não tem na sua história a constituição tal como nos apresentaram. Então, se você busca na raiz, você vê que o que Jesus apresentou foi diferente diante de tudo que tinha sido apresentado, principalmente nisso que se chama de judaísmo. É totalmente diferente. Eu não estou criticando, deixo claro, eu não estou criticando a fé de ninguém. Estou deixando claro que uma coisa não conversa com outra. Inclusive, se você conversar com um judeu, aquele que crê na Taná, nesses escritos que eles possuem e seguem, e que parcialmente a Torá, ou seja, uma parte do Pentateuco que está na Taná, e isso aí de algum jeito é replicado no que a gente conhece hoje de Antigo Testamento, nessas Bíblias, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, e que o espiritismo também adota, enfim. Quando você observa isso tudo, não está relacionado aos escritos que de algum jeito mencionam essa figura que foi Jesus Cristo, a menos que você observe como um olho antagônico. Então, quando você tem hoje o dia de Páscoa, a Páscoa para um judeu é diferente do que é a Páscoa para aquele que se diz acreditar em Cristo. Jesus Cristo. Entenda que Jesus Cristo, Cristo do grego significa Messias, mas não é o mesmo Messias judaico. Por isso que os judeus acreditam que o Messias ainda não veio. Mas nós, aqueles que acreditamos em Jesus e em tudo que de algum jeito ele fez, nós o chamamos de Cristo. Tem a simbologia de Messias, mas só que não é pelos judeus, não é pelo hebraico, é pelos gregos. Por quê? Paulo foi um dos responsáveis de levar a palavra. Se não fosse Paulo,
não existiria a possibilidade hoje de você me ouvir falando português, falando sobre Jesus Cristo, porque necessitou do trabalho desse homem em exportar a palavra, levar a palavra, que não somente para aquele povo, o qual a maioria não lhe aceitou e não aceita até hoje. Então hoje estamos num dia muito especial. Por quê? Se você tem alguma afinidade com Jesus, o Cristo, não o Messias, mas o Cristo, se você tem alguma afinidade com ele, faça um trabalho de entender um pouco da história, daquilo que você consome e o que tem representado. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por essa historinha de igrejas, instituições, como se elas falassem a verdade, e se você questionar qualquer coisa, você é apartado daquela comunidade, você é o estranho. Mas Jesus ele pede para nós carregarmos a nossa própria cruz. Nenhuma instituição carregará a sua cruz. Quando você está fechando seu olhinho para virar estrela, estrelinha, assim eu gosto de dizer, nenhuma instituição vai morrer junto contigo. Nenhuma. Só você carrega a sua própria cruz. Nem a pessoa que mais você pode amar aqui em terra vai com você. A pessoa que mais você ama no momento do seu sofrimento, ela não vai poder estar contigo. Ela pode estar presente ali em carne, mas no momento da passagem é só você que vai. Isso é a simbologia que nos foi trazida e que hoje nós vivemos, a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, nesse momento, Jesus estava passando o Calvário, a paixão de Cristo. Ele estava ali sofrendo coisas que você nunca conseguiu imaginar, você não consegue imaginar, você não consegue ver um filmezinho. Muitas pessoas de vez em quando se incomodam quando falam palavrão. Imagina ver uma atrocidade, a atrocidade que fizeram com Jesus naquela época. Aí você pode falar, mas não existem comprovações. Como não existe comprovação, meu querido? Se hoje eu tenho aqui a oportunidade de falar de Jesus, o Cristo, que não tem nada a ver com aquilo que relaciona o Deus do Velho Testamento, ele veio nos trazer o Pai, o Deus, o qual nós devemos entender como aquele que é o nosso amigo real, aquele que eu posso confiar, aquele que eu tenho amor. É a primeira vez que é trazido amor, de fato, o amor de fato. É a primeira vez que Jesus é que traz isso em toda a história do homem, nos mostrando que de fato é amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele sofreu aquilo tudo na paixão dele, ou seja, naquele sofrimento, para te demonstrar que quando você ama o próximo, você faz o máximo que você pode por ele. Possivelmente você entrega até a sua vida. Mas pode ter certeza que se você fez de coração, porque você não tem coração duro, você alcançou o Pai. Porque o reino de Deus não pertence a esse mundo. O reino de Deus está presente dentro do seu coração. É ali que Deus comunica com você. Então quando você tem esse dia, onde nesse momento, se você retornasse 2020 e poucos, 2026 anos atrás, nesse momento que eu gravo, é em 2026. Se você retornar ao passado, alguém estava sofrendo de uma forma extrema para que você entendesse que a única forma de você alcançar o Pai é buscando a verdade. É o reconhecendo como filho. E aí você pode falar assim, mas existiram muitas pessoas ao longo das suas existências que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus. É verdade. Mas quando ele vai lá e nos fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não está necessariamente falando dele. Ele está lhe explicando a partir do momento que você o conhece. Mas sabe aquelas pessoas que se entregam para o outro, fazem o melhor que elas podem? Elas sabem que elas não são bons. São pessoas boas. Elas sabem que elas praticam o que é bom. Elas tentam buscar o que é beleza, a beleza. Elas tentam praticar o que para elas é justo dentro do seu coração. Essas pessoas vão para o reino do Pai da mesma forma. Não existe acepção de pessoas no reino do Pai a partir do momento que elas amaram. Elas fizeram o melhor que elas podiam. Ainda que elas não tenham conhecido esse nome, Jesus. Mas olha que incrível, se você está aqui me ouvindo e você teve a experiência, algum momento da sua existência, de ouvir sobre esse nome, tente conhecê-lo de verdade. A história dele é muito mais impactante do que você acha, porque o que chega até você é muito resumido. Agora, se você não consegue me explicar a história do seu bisavô, do seu tataravô, por que é que você, de algum jeito, você consegue resumir a história de Jesus depois de 2026 anos?
É porque aquele sofrimento que alguns alegam ter sido mentira não é mentira. Existem registros históricos. A questão é como você entende esse indivíduo. Porque esse indivíduo, hoje, há 2026 anos atrás, ele estava passando o Calvário. E depois acontece algo que nunca aconteceu na história, que é o ressuscitar dele. Então, quando você pega essa somatória de como ele agiu durante o processo de pregação, todos os milagres que ele executou, todas as profecias a qual ele fez realizadas, já foram realizadas, e partes ainda irão se realizar, como inclusive o próprio retorno dele. Quando você enxerga que existe a possibilidade, eu acredito que aconteceu, dele subir aos céus, quando ele ressuscitou, imagina, você pode ter diversas pessoas que você chama de mestre. Eu sei que chama de forma errada porque o próprio Jesus fala que o único mestre basicamente é ele. Porque ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas ele não despreza aqueles outros que de algum jeito compartilharam os seus conhecimentos ao longo do tempo. Não é isso que acontece. Mas ele é a única forma de alcançar esse Pai. Porque envolve o amor. Nenhum desses outros que você possa dizer hoje de mestre, nenhum deles morreu por aqueles que creram nele. E se isso tiver acontecido, que seja com um, nenhum desses ressuscitou. O único que ressuscitou foi o próprio Jesus. E todos aqueles que viram aquilo acontecer, viram o quão esplendoroso era aquilo. E por ser esplendoroso demais, eles acreditaram que essa vida aqui é apenas uma passagem. Você tem que ser o melhor que você pode. Você tem que amar o seu irmão tal como ele nos ensinou. Porque é levar a verdade, é levar a palavra, de acordo com esses diversos temas que existem, e que você possivelmente é conhecido de um, e você pode compartilhar a verdade a partir daquilo, tal como eu tenho feito aqui agora. Agora, nos dias atuais, é difícil você falar de Jesus. Pessoas estão sendo censuradas. Meios de comunicação que eram abertos, tal como esse aqui, não funcionam como no passado. Então levar a palavra pode parecer fácil, mas não é tão fácil. Porque existem diversas mentiras ao longo do caminho. E você está vivendo justamente nesse momento. Se você está assistindo esse vídeo enquanto eu estou falando, sinta que é uma oportunidade que Deus está falando com você, de você talvez entender um pouco da história dele. Entender que você é muito mais especial do que você acredita. E saber que o destino qual você, não somente você, mas aquele, todos nós, né? O destino de todos nós é encontrar esse momento de passagem. Nesse momento de passagem, como é que você alcança o reino do Pai? E saber que se você não está no reino do Pai, para onde que você vai? Porque é muito mais do que essa vida material qual você acredita. Existe uma vida após isso que nós chamamos de morte. Eu até lhe faço uma pergunta intrigante. Será que isso que você chama de vida não é a morte? E será que aquilo que você chama de morte não é a vida? Tudo que apresentaram pra gente, de algum jeito, relaciona-se a um significado. Será que os significados que você conhece necessariamente são os verdadeiros? Será que você tem buscado a verdade a fim de que você caminhe até um alvo coerente, um alvo que esteja realmente conversando com o seu coração? Deus, o Pai, e Jesus deixa isso claro, que Ele conversa conosco através do nosso coração. Como que anda o seu coração? Esse momento da Páscoa não tem nada a ver com o ovo. Tem a ver com o sacrifício. O sacrifício do Filho do Pai. Aquele que era unigênito. Filho unigênito. Ele só teve a gênese pelo próprio Pai. Ainda que tenha sido colocado através do Espírito Santo na barriguinha de Maria, que ali representou seu papel de mãe, a gênese, a formação dele, a origem dele não é a mesma que a nossa. Por isso ele é especial. Por isso tudo o que aconteceu com ele, de algum jeito, um ser humano qualquer não poderia realizar. Por isso que mestres do passado, ainda que tivessem algum tipo de conhecimento, não viveram o que ele viveu. E por isso que a mensagem que ele trouxe foi totalmente diferente. E por isso que, talvez, seja interessante você prestar um pouco atenção nesse dia tão especial, em vez de você ficar comendo seu ovozinho gostosinho, porque nesse momento, pessoas, há 2026 anos atrás, estavam vendo uma carnificina com um único indivíduo. E que fez diversas coisas boas, inclusive diversos milagres, mostrando que o mundo real é muito diferente desse mundo material, o qual lhe apresentam hoje, principalmente pelas coisas chamadas ciência moderna.
Talvez você viva numa confusão em que você acredita que você esteja equilibrado, mas você está totalmente desequilibrado, e é por isso que ele é importante, porque a salvação tem muito a ver com o equilíbrio. A salvação, muitas pessoas acreditam que é a cura, mas a cura está relacionada ao equilíbrio. O equilíbrio de quê? O equilíbrio de você como indivíduo, esse ser indivisível, esse ser especial. Se você é muito mais do que isso aqui, muito mais do que matéria, quando você transcende, para onde que você vai? Então será que para você alcançar esse local qual você deveria estar, qual é o reino do Pai, será que você nesse momento você não está desequilibrado? Será que para você estar perto do Pai, necessariamente você não precisa se reequilibrar? Esse reequilibrar não seria a transição, esse processo de salvação, onde somente diante de toda a história do homem, apresentou de verdade relacionado ao amor do Pai. É o único que vai lá e fala que o Pai relaciona-se com o Filho através do amor. Ele fala que somos irmãos. Então, hoje, quando você olha o dia de Páscoa, veja que é um dia totalmente especial. É um dia que você tem para lembrar da possibilidade de você reequilibrar o seu eu, você como indivíduo, e alcançar aquele que de fato lhe ama e que enviou aqui em terra seu Filho unigênito, para que ele pudesse de algum jeito transmitir o que de fato é verdade. É como se fosse um filtro, onde você, através de diversos assuntos, você consegue observar a verdade quando o seu coração está aberto para isso. Não tem a ver com chocolate, não tem a ver com ovo, não tem a ver com coelho. Qual é a realidade que você vive? O que você passa para os seus filhos? Será que nesse dia tão especial, ainda que seja da paixão, porque daqui a 3 dias ele ressuscitará e realizar o único milagre que ninguém conseguiu reproduzir diante de toda a história? E a única forma de você saber disso é porque Paulo, de algum jeito, foi utilizado como ferramenta para que eu estivesse falando isso com você. Se você não conhece as histórias dos seus avós, mas você conhece a história de Jesus, você acha que isso não envolve o mundo espiritual? Você acha que não existe a permissão de Deus para que você, como filho, conhecesse o que é de fato a verdade e como você utiliza isso na sua existência? Será que você tem passado isso para os seus familiares? Ou será que você tem vergonhinha? É mais importante você compartilhar um ovinho gostosinho e esquecer que a realidade do dia de hoje, há 2026 anos, foi muito mais amarga, e que talvez você, quando dá uma topada no seu pezinho e fica chorando porque machucou, não se compara ao que aquele indivíduo sofreu? Por isso a paixão é sofrimento de Cristo, que de algum jeito ele veio para romper com toda essas cosmovisões anteriores. Por isso que elas não são erradas, elas estavam certas nos seus tempos. Mas quando Jesus veio, ele ressignifica parte delas. Não é que você não tenha que ter compreensão de um mundo metafísico, um mundo transcendente, onde existe sim um desenvolvimento metafísico a depender das técnicas que você utiliza. Mas se você não tem coerência e você não sabe como você as usa, e você não entende que Jesus é posterior a isso, talvez você esteja vivendo de uma forma arcaica. E se você, de algum jeito, utiliza o conhecimento por parte daqueles que se sacrificaram, que crucificaram Jesus, e você acredita que você vai ser uma pessoa próspera porque você se diz um novo cristão ou um judeu, não sei o que lá, será que aquilo realmente confere com o que está dentro do seu coração? Lembrando, eu não estou criticando o indivíduo, eu não estou criticando um povo, eu estou apenas deixando claro que uma coisa não bate com a outra, e os próprios judeus não aceitam Jesus até hoje. Então aquele que fala que possui uma fé judaico-cristã está errado, porque não entende a base das discussões. E isso, lógico, levado por essas instituições que ao longo do tempo sobrevivem sob um conjunto inúmero de mentiras. Aqui estou como indivíduo, tal como você e tal como qualquer outro. Temos nossa fé, cada um possui a sua fé. Eu chamo assim de modelo existencial, onde você possui fragmentos de cosmovisão, ou talvez integralidade de cosmovisão, só que você nunca pode negar a sua experiência. Se você a nega, você se nega. Então eu não sou contra qualquer fé que exista.
Tal como Jesus nos falou, né? Ele fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu pertenço ao Pai. Eu sou de Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui, levando a palavra, é cumprindo com aquilo que Jesus nos pede. Eu não tenho que ser contra o que existe no mundo, esse sistema que existe no mundo, porque está cumprindo apenas uma função. A minha função aqui, neste momento, enquanto gravo esse vídeo, é deixar claro para você que a Páscoa, tal como nos apresentaram, ou tal como você vive no dia atual, não necessariamente representa a verdade. E possivelmente você está sendo iludido, porque um ovinho de Páscoa, um ovinho de chocolate, que seja doce na sua boca, seja palatável, talvez esteja matando a sua alma e a sua individualidade, seu espírito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se você achou essa mensagem importante no dia de hoje, ou qualquer outro dia que seja, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Talvez ele não alcance muitas pessoas, porque quando você fala o nome de Jesus nessa rede, o vídeo tem pouca visualização. Mesmo porque aqueles que dominam essa rede, tal como os outros, não acreditam em Jesus Cristo. Enfim, gostaria de saber muito do seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.